Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 2, Grêmio 0. Nossa terceira vitória seguida em casa, nossa terceira vitória seguida no campeonato. Isso é muito bom, chegamos aos 42 pontos. Agora, de fato, a gente dá uma respirada absurda no campeonato. Olhando para quem estava brigando lá atrás até algumas rodadas, agora a gente já começa a pensar um pouquinho mais para cima. Tendo em vista que a gente nem vai sair de São Paulo nas próximas 3 semanas, porque a gente joga em Bragança na quarta-feira, joga em casa no próximo domingo, aí vem uma data FIFA e depois joga em casa de novo, aí só depois a gente viaja, então acho que é o momento do Corinthians concentrar esforços, principalmente nesses próximos 2 jogos, para a gente já tentar ir para essa data FIFA com a pontuação um pouquinho mais tranquila também, já garantidos para o próximo ano. Hoje um bom jogo do Corinthians, na minha opinião. Só fico um pouco receoso, um pouco chato na questão da gente ter certos volumes de ataque durante a partida e a gente não conseguir ampliar o placar. Isso me incomoda um pouco. Hoje talvez a gente deu uma sorte de ter um adversário que não tem uma qualidade muito boa. Talvez se fosse um time com um pouquinho mais de técnica, hoje a gente poderia ter penado um pouco mais para sair com a vitória, mas o importante é que deu tudo certo, a gente conseguiu ganhar do Grêmio. Como eu tinha falado na resenha dessa semana, o Corinthians tinha uma vitória na Neoquímica Arena contra o Grêmio só, então em 11 anos, hoje foi a segunda vitória contra o Grêmio em casa, e que nos dá uma distanciada boa de certos times que têm o mesmo número de jogos que nós, e sensacional essa vitória de hoje. Um jogo hoje no primeiro tempo, eu vou falar aqui só a minha opinião de quem estava lá, a percepção de quem viu o jogo da Arena, então quem acabou acompanhando de casa, por favor, deixem nos comentários aí o que acharam, se a percepção é a mesma, um pouco diferente, mas achei que o Corinthians começou bem no jogo, lembro, perto dos 10 minutos, tem um cruzamento para o Yuri, que ele sobe sozinho, ele poderia ter matado no peito para finalizar, ele tenta um passe de peito ali, como se fosse futevôlei e não dá em nada, é inacreditável. Olhando de frente, eu fico no setor sul, então estava na minha frente, do outro lado ali, livre, sozinho, mata no peito, deixa ela pingar e chutar no gol, não. Ficou inventando de querer tocar de peito. Logo depois, aos 14 minutos ali, o Garro dá um bom lançamento para o Yuri, que cabeceia, o Volpi espalma, se eu não estou enganado, bate no zagueiro do Grêmio e vai para escanteio. E nesse escanteio, aos 15 minutos, o Garro cobra, passa por todo mundo, o Volpi sai catando borboleta e o Gustavo Henrique no segundo pau sozinho, nem subiu para cabecear, cabeceou e fez 1-0 para o Corinthians. Sensacional, vamos que vamos. E aí o Corinthians começa a dar uma seguradinha, o Grêmio tem uma finalização com o cara de fora da área, ali no Gol Sul, cara, parecia muito que a bola ia entrar, uma defesaça do Hugo. E depois, aos 33 minutos, eu não estou enganado, o Memphis chuta de fora da área, ela bate na trave. E a todo momento, estava com um tio hoje, um amigo meu, estava eu e ele assistindo o jogo na Sul hoje, e aí eu falei para ele, a fama do Thiago Volpi é só tomar golaço. O Corinthians não dá um chute de fora da área. O primeiro turno foi isso, o Bidon arriscou de fora da área um golaço, o cara chama golaço. O Memphis, quando arriscou de fora da área, chutou na trave. E outros lances que o Corinthians tinha a chance de bater no gol, ia clareando, a área ia clareando ali para chutar no gol, e o Corinthians tocava, não finalizava, enfim. É um primeiro tempo que a gente já poderia ter ampliado o placar. No fim do primeiro tempo ainda teve um lance que a gente pediu pênalti, né? Para mim, tudo bem que foi na outra área, mas é aquilo, né? Contra o Corinthians, o cara vai pro VAR, nem chama o VAR, né? O cara finge que tá escutando, o VAR não chama, não acontece nada, mas se é a nosso favor, não acontece nada. Quando é contra, o cara nem hesita em marcar o pênalti, ou o VAR pelo menos chama pro cara ir na cabine. É inacreditável, né? Depois vem do lance, os amigos mostrando o lance ali, olhando no intervalo do jogo, foi pênalti. Desculpa, mas é pênalti. Se a gente for olhar o critério que é marcado no campeonato inteiro, qualquer outro juiz teria marcado esse pênalti, enfim. Vamos para o segundo tempo, puto da vida que poderia ter virado 2-0 já, com essa questão do pênalti. No segundo tempo, o Corinthians começa mais ou menos, o Grêmio também, o jogo está até meio chato na minha visão, mas acho que a partir dos 20 minutos do segundo tempo, até o Corinthians achar o segundo gol, foi um volume bom de jogo do Corinthians. Corinthians chegando pelo lado esquerdo bastante hoje, então teve algumas oportunidades com o Bidu, tem um lance que o Yuri sai pedalando, faz uma jogada individual, cruza para trás, a bola desvia, quando o Memphis vai chegar, ela passa atrás dele e não consegue finalizar. Tem um chute do Memphis também, que o Thiago Volpi faz uma bela defesa. Aí aos 30 e poucos o Yuri sai, entra o Guinegão, e o Guinegão em menos de 2 minutos em campo já faz uma jogada individual na direita ali, fica pressionando, o Rian ajuda ele, aí o Rian toca no Guinegão, o Guinegão toca por cima pro Memphis vai fazer uma jogada na área, o cara do Grêmio vira, e agora sim não tem nem como discutir a própria reação do juiz
fazendo assim para os jogadores do Grêmio. Os próprios jogadores do Grêmio acho que reclamaram só para falar que não deixaram o cara marcar sem uma reclamação ali. Nem os caras reclamaram tanto assim. E aí o Memphis bateu, fez 2-0. O Memphis que estava mais de 90 dias sem fazer gol. Hoje bateu o pênalti, fez o gol. Bateu como se tem que bater um pênalti, né? Não é cavando igual foi contra o Mirassol. Não é cavando como o Yuri fez contra o Flamengo também. Hoje bateu sério, bateu forte para fazer o 2-0. Depois o juiz deu 5 de acréscimo, nos acréscimos ainda deu tempo do Grêmio cabecear uma bola no travessão ali, mas enfim, o que importa, hoje fiquei com a sensação que pelo volume que o Corinthians criou em certos momentos do jogo, o Corinthians poderia ter matado o jogo, isso me preocupa pensando em Copa do Brasil. Vamos supor que a gente arranque um empate com o Cruzeiro no Mineirão, chega na Arena, faz 1-0 e criando para fazer o segundo e não sai. Cruzeiro é um time com mais qualidade que o Grêmio, a gente não pode correr esse risco. Mas está tudo certo. O importante é que ganhamos, mais uma vez não tomamos gol. Então, além de ser a terceira vitória seguida em casa, a terceira vitória seguida no campeonato, a terceira vitória seguida sem tomar gol. Então, tudo isso é muito bom, tudo isso joga a favor. E é isso. Agora a gente tem o Bragantino fora de casa. Vou falar para vocês que eu nunca estou confiante contra o Bragantino, porque, como eu costumo falar, é o nosso São Caetano dos anos 2020, né? O São Caetano do começo dos anos 2000. O Bragantino é o nosso São Caetano, então, e o Corinthians fora de casa a gente sabe como é, não sabe o que esperar, a verdade é essa. Espero muito que dê certo, porque se a gente conseguir ganhar, a gente chega nos 45 pontos para jogar mais um jogo em casa ainda no próximo domingo. Mas já falo aqui agora de bate-pronto que eu assino um empate para fazer os 43 pontos. Acho sim que a gente consegue pelo menos pontuar, mas é aquilo. Vamos ver qual vai ser a postura dos jogadores na quarta-feira, porque isso sempre é uma incógnita, né? A gente volta com uma resenha na quinta-feira, e aí na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho do jogo de hoje, um pouquinho de quarta-feira também, e aí projetar o próximo final de semana, tá certo? Então vou ficando por aqui, muito feliz com a vitória de hoje. Chegamos agora, por enquanto, estamos em nono lugar, mas espero que dê tudo certo na quarta-feira para a gente conseguir chegar aí nos 45 pontos, por que não? Tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians. Valeu!